Tudo bem, amigo cafeicultor? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a seca. Um vídeo com informações completas do que dá para fazer nessas situações tão complicadas que nós estamos passando na cafeicultura. Quem vai falar com a gente é o pesquisador da Fundação Procafé, o Marcelo Jordão. Tudo bem, Marcelo? E aí, Brinatti, tudo bem? Seca, a situação está bem complicada aqui para nós. Acredito que para todas as regiões cafeeiras do Brasil. Então tá bom. Pessoal, sem mais demora, porque o vídeo está cheio de informações importantes. Assista até o final. A seca e a cafeicultura. Esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Marcelo, para começar, e essas queimadas que tanto atingiram o estado de São Paulo, você que é de Franca, o que você nos fala sobre isso? A queimada na região foi muito atípica, né? Assim, é uma região que naturalmente ocorre incêndios no período, mas esse ano foi algo que chamou muita atenção, né? A ocorrência de queimadas nas áreas de cana, matas e também próximo às fazendas de café. Aqui no entorno, eu acredito que algo em torno próximo de 200 hectares de café foram afetados com a queima direta. Agora, o parque ambiental queimado é muito maior que isso, né? E vocês que são da Procafé, que já acompanham os dados históricos há tanto tempo da cafeicultura, o que você nos fala sobre o déficit hídrico, tanto na Mogiana quanto no estado de Minas Gerais? Aqui na região da Alta Mogiana, analisando desde 2014, que nós estamos aqui fazendo o balanço do clima, nós tínhamos um déficit hídrico que chegava agora dia 30 de setembro de aproximadamente 150 milímetros, que é um déficit até elevado. Nos últimos 5 anos, essa média tem sido superior a 200 milímetros, ou seja, nós estamos vivenciando uma condição de clima, de déficit hídrico atípico para a região, tá? Já nas condições do sul de Minas, quando a gente analisa aí os últimos 20 anos em termos de dados climáticos, nós temos aí metade desse período com déficit hídrico superior à média histórica para as condições do sul de Minas. Então, realmente, estamos vivenciando uma condição climática adversa, afetando o cultivo do café. E como que você acha que a cafeicultura vai se comportar frente a esses desafios climáticos que vêm se tornando tão constantes, né, e tão comuns já a cada ano? Diante dessa condição climática que nós estamos vivenciando, né, nos últimos anos, mais anos ruins do que anos bons para a condição fisiológica da planta, a gente entende que é um cenário que a cafeicultura precisa se adaptar. Se isso for persistir para os próximos anos ou para o futuro da cafeicultura, nós devemos aí nos atentar, direcionar até a pesquisa para proporcionar condições da planta, seja através de uma irrigação, ou de um tipo de sombreamento, ou de um tipo de manejo de aumento do sistema radicular, ou de tecnologia através de produtos que possam reduzir os efeitos também do calor. Então nós temos que, no ambiente da pesquisa, buscar ferramentas para que a cafeicultura consiga suportar ou resistir ou continuar a ser ainda rentável em situações desse clima que nós estamos vivenciando. E com esses desafios climáticos, a escolha da cultivar vai se tornando cada vez mais importante na hora do plantio, não é não, Marcelo? Sim. Nós da Fundação Procafé, nós temos em andamento vários experimentos comparando um grupo de cultivares em regime sequeiro e um grupo de cultivares em regime irrigado, justamente para entender quais são as cultivares que suportam mais essa curva do déficit hídrico mais acentuada. E o que nós temos de dados no momento é que temos o grupo de cultivares do Acauã, que seria o Acauama, por exemplo, uma cultivar que tem se apresentado uma tolerância hídrica muito interessante. O grupo do Siriema também tem mostrado uma tolerância hídrica interessante. Então eu acho que o ambiente da genética, sim, é muito promissor para a gente conseguir permanecer na cafeicultura, selecionando cultivares que são mais tolerantes ao déficit hídrico. E essas cultivares resistentes, elas são bem produtivas? Sim, essas cultivares tolerantes à seca,
depende dela, mas do grupo do Acauã são materiais que atrelam a tolerância à seca e também a produtividade e uma qualidade de bebida normal. Já na cultivar Seriema, como ela tem além da tolerância à seca uma resistência múltipla à ferrugem e bicho mineiro, isso naturalmente atrai essa produtividade para um patamar normal ou inferior às cultivares padrão. Isso vem modificando, né, o melhoramento genético ele vem melhorando isso. Já temos novas seleções da cultivar Seriema para a gente melhorar essa condição da produtividade. E a gente sabe que vocês têm vários experimentos com irrigação aqui na Mogiana. O que você nos fala nesse período de seca tão forte que nós estamos vivendo, das lavouras irrigadas e as de sequeiro? Existe sim uma diferença muito grande quando analisa a produtividade. Aqui nos nossos históricos da Estação de Franca, nos últimos 4 anos, as áreas que receberam irrigação estão com média de 45 sacas por hectare. As áreas sem irrigação no mesmo local estão com média de 12 sacas por hectare. Uma diferença muito grande. Mas nós observamos esse ano que a água ela é importante sim, mas as temperaturas também devem ser consideradas. Por quê? Nós tivemos áreas irrigadas com tamanho de grão semelhante às áreas sem irrigação, ou seja, um ano de peneira muito baixa. Isso em decorrência das temperaturas elevadas desde o período da floração no final de 2023. Nós tivemos temperaturas acima da média em quase todos os meses e na média isso chegando até temperaturas acima de 2 graus na média desse período, fazendo com que a planta nesse período fique com uma fotossíntese inferior à condição normal, uma fotossíntese líquida menor, ou seja, a planta acumula menos carbono, né, hidrogênio, oxigênio nos grãos, né, através da fotossíntese. Então a gente tem uma condição de formação desses frutos de um tamanho menor. Então a temperatura ele tem esse papel de impacto na produtividade também do cafeeiro. Então a irrigação ela é importante? Sim, mas as temperaturas altas, mesmo tendo irrigação, a planta não fica 100% resguardada em termos de produção. Marcelo, com essa temperatura desse jeito, esse calorão, o que você acha que vai prejudicar também no tamanho dos frutos para o próximo ano? Eu acho que vai depender muito da região que nós estamos, né? Talvez vai distanciar mais as regiões mais altas, mais frescas, das regiões de altitudes mais baixas, né? Onde a temperatura média ela tem um papel importante para que se tenha uma fotossíntese normal no período. Então, se eu tenho temperaturas muito elevadas, eu vou comprometer a fotossíntese, isso vai impactar no tamanho do meu fruto. Então, naturalmente, se o clima continuar nessas circunstâncias de temperaturas mais elevadas, nós vamos ter sim um impacto no tamanho desses grãos. Marcelo, a chuva está prevista só para meados de outubro. E até lá, o que o cafeicultor pode ir fazendo, além de ficar agoniado de ver tudo isso? Bom, até que essa chuva chegue, o cafeicultor pode estar aplicando os corretivos, como calcário, gesso e demais corretivos que não têm uma dependência das chuvas, então, ou seja, ele vai ganhar tempo em termos de operação. Ele observa as plantas se está com presença de ácaro e bicho mineiro em nível crítico, em função das temperaturas e a condição de clima. Ele pode estar fazendo essas intervenções para entregar essa planta para florada livre, né, da ocorrência de pragas. Então, no período que antecede a chuva, tem também as podas, né, que você já tem que ter feito essas podas, não precisa esperar as chuvas, né? Então a gente já determina o que vai ser esqueletado, o que vai ser decotado, aplicação desses corretivos, entregar a planta livre de pragas e doenças para o período de floração que se inicia com a entrada das chuvas. E na questão da pulverização, a gente não está nas condições melhores para pulverizar. O que você acha que o cafeicultor deve se atentar se ele quiser fazer alguma pulverização nesse momento? Em condições de falta de umidade, a gente só vai pulverizar se a situação realmente exige uma pulverização emergencial, ou seja, com níveis críticos de determinada praga ou doença que justifiquem entrar numa condição onde o aproveitamento da pulverização vai ser menor. Para melhorar essa condição, nós vamos trabalhar em horários de pulverização
excluindo as horas mais quentes do dia. Então trabalha numa condição de umidade do ar um pouco melhor, nos horários mais frescos, para se ter um resultado intermediário dessa pulverização, porque realmente nesse clima muito seco a eficiência ela é menor. Mas se a quantidade de pragas e doenças está colocando a sua produção em risco, justifica sim fazer a intervenção. Marcelo, e aí a chuva chegou. Nesse momento, o que o cafeicultor tem que fazer para recuperar o mais rápido possível suas plantas? As chuvas elas chegam e paralisam as perdas, a depender de quando vai vir essas chuvas. Se demorar muito, as perdas são maiores. Se ela vir mais cedo, as perdas são menores. Mas o importante é ressaltar que as perdas já existem nas principais regiões cafeeiras de cultivo sequeiro. Mas com a chegada das chuvas, nós podemos aí, então, fazer uma avaliação melhor do abotoamento floral. Lembrando que, com essas chuvas, as plantas mais estressadas, elas vão vir para uma plena floração, ou seja, uma florada principal, uma florada mais uniforme, que o importante é analisar a condição do enfolhamento dessas plantas nesse período de floração. Não adianta ter uma florada muito bonita sem a presença de folha. Os estudos que nós fizemos aqui mostram que a planta tolera até 40% de desfolha, ou seja, superior a isso nós vamos ter sim uma redução no pegamento dessa florada. Então florada muito bonita nem sempre é sinônimo de uma boa produção. Então analisa a condição do enfolhamento dessa planta e aí você ajusta as pulverizações seguintes que ficaram pendentes aguardando a condição de clima. Então nós já temos que entrar fazendo as aplicações de pré-florada, protegendo essa florada, criando condições para que a planta, vamos dizer assim, paralisou o prejuízo, mas o que tem de café é que você garanta esse pouco de café ou essa quantidade de café que a planta vai entregar, através do manejo, pulverizações, na sequência as adubações compatíveis com a carga. Lembrando que se a carga se frustrou, não há necessidade daquela adubação excessiva. Então nós temos que adubar de acordo com a condição da carga que a planta vai entregar para você. Marcelo, nesse momento a maioria dos cafeicultores já estava com o seu plano de adubação já pronto, e muitos até com adubo comprado. O que você acha que ele deve mexer no seu plano de adubação nesse momento diante dessas condições que nós vivenciamos, que ninguém esperava ser tão forte assim? Não há necessidade de uma nova amostra de solo, mas ele pode sim reconsiderar o que estava previsto, porque eu acredito que todos os cafeicultores do Brasil de cultivo sequeiro têm algum prejuízo quando comparado a 30, 60 dias, às vezes 90 dias atrás, onde foi feito o plano de adubação. Então certamente vai ter a necessidade de fazer ajustes sim na quantidade de adubo, porque a quantidade de adubo ela é compatível com a produtividade almejada. E quando as chuvas vierem, todo mundo vai ficar doido para pulverizar. O que você acha que o cafeicultor pode fazer nessa primeira pulverização que será tão importante? As primeiras pulverizações podem ser compostas aí de nutrientes importantes para a fase ou importantes de acordo com a necessidade da planta, proteção para fungos do complexo florada, apesar de que nós estamos vivenciando um período muito grande de seca, então a pressão desses fungos nesse início é muito baixa, e também nós vamos solucionar problemas remanescentes do ciclo anterior. Essas plantas com período seco muito extenso vai vir com ácaro, bicho mineiro, às vezes até a ocorrência de ferrugem foi alta em algumas regiões, então é o momento do cafeicultor realmente fazer uma mudança de ciclo, fazendo uma intervenção, aliviando essa planta de pragas, doenças, carências nutricionais, para que ela tenha aí uma condição fisiológica melhor para o novo ciclo. E aquele cafeicultor onde as plantas vão estar com uma carga mais baixa, ele vai ter que revisar essa pulverização? Tudo depende da quantidade de café a ser colhida. Se a lavoura está com uma carga, a seca frustrou muito, colocando uma condição aí de carga muito baixa, você pode sim reduzir o investimento nessa fase de floração. Então vai depender muito da condição de produtividade para que você programe o investimento que vai ser feito. De acordo com a data que retornou essa chuva, o nível de enfolhamento que a planta se encontra, se ela frustrou muito a safra, o potencial para 25, ela vai recuperar esse potencial para 26, desde que a gente tenha um período normal de condições de chuva nesse verão, tá? Então
tendo essas condições, nós temos que programar as adubações, o controle fitossanitário, focando na safra 2026. Então a suspensão total dos tratos culturais coloca em risco a safra 2026. Então nós devemos ter esse conhecimento para aplicar os tratos culturais, o manejo necessário para as condições de preservação da safra 2026. Porque a planta, enquanto ela está garantindo os grãos da safra 25, ela está projetando ramos e folhas que vai garantir a safra 26. Então a cultura do café nós trabalhamos com as duas fases, vegetativa e reprodutiva simultaneamente. Então a gente nunca pode esquecer que o trato realizado hoje interfere na safra seguinte e também na safra 2026 no caso. E com relação à poda, esqueletamento para ser mais específico, as lavouras que não estavam no plano para esqueletar, mas que sofreram muito com essa seca, você acha que vale a pena repensar nisso? Nós temos as lavouras que já estavam programadas no manejo de poda, ou seja, aquela lavoura que veio de uma bienalidade mais alta, produziu bem em 2024 e ela já estava programada fazer o esqueletamento, que normalmente é feito no mês de julho até ali 15 de agosto, mas depois nós vivenciamos uma nova onda de esqueletamento em função dos prejuízos que o déficit hídrico já está promovendo nas plantas. Então aquela planta que saiu da colheita de 24 desse ano, ia colher 25, 30 sacas por hectare e sinalizou que vai colher 5, 10 sacas por hectare em função do que ela passou no clima, ela entra para o esqueletamento. Então tem que ter tido, por mais que está um pouquinho mais tarde, mas tem que ter tido esse olhar. Às vezes a lavoura com 5 sacas por hectare, é até difícil você colher essas 5 sacas por hectare, porque não pode colocar máquina, vai ter que colher manualmente, o custo é mais elevado, disponibilidade de mão de obra é limitada. Então teve um período de novos esqueletamentos agora entre agosto e setembro que nós estamos vivenciando. Tomando a decisão, mediante a avaliação da lavoura, projetou uma safra muito pequena para o ano seguinte, a lavoura tem estrutura para ser esqueletada, mesmo que tarde, justifica sim fazer um esqueletamento antes da chuva, imediatamente, o mais rápido possível. Marcelo, muitos pesquisadores têm falado até da migração da cafeicultura de certas regiões para outras mais frescas. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que essa linha de pesquisa que vem mencionando que a cafeicultura vai mudar de região, talvez pode ser que aconteça. Eu acredito isso num prazo um pouco maior, no longo prazo, pode ser que tenha sim uma alteração de ambiente. Ao mesmo tempo, para quem impeça essa mudança de região, está a pesquisa, nós da Fundação Procafé, outras instituições de pesquisa no Brasil, numa luta muito grande, com pouco recurso, tentando descobrir novas variedades mais tolerantes à seca, desenvolver produtos que amenizam esse efeito de estresse, estudos de sombreamento. Então nós estamos com uma linha de pesquisa, irrigação, direcionada todo para que o cafeicultor tenha em mãos ferramentas para suportar essa condição adversa de clima, tá? Então pode ser que tenha alterações sim no ambiente, mas eu acredito que no longo prazo, até porque o cafeicultor pode contar sempre com a pesquisa do lado dele. Marcelo, te agradeço por nos receber aí na Fundação Procafé. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço o convite para estar participando aqui com vocês. Nós da Fundação Procafé estamos sempre de portas abertas aí para a cafeicultura e contribuindo de alguma forma com o desenvolvimento e a permanência de uma cafeicultura mais forte no Brasil. E você, amigo cafeicultor, gostou do vídeo? Aprovou o conteúdo? Escreva para a gente aqui nos comentários. E é sempre muito bom lembrar daquele precioso like que é tão importante para a gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.